Aleluia. Senta aí um pouco, se você puder. Aleluia. Se deixar, eu passo mais 2 horas só nessa resenha de santo. Quanta gratidão envolvida numa letra só, velho. Quanto reconhecimento da soberania dele. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Eu não sei você, mas na minha opinião, o culto pela manhã é o melhor de todos. Porque só vem realmente quem está a fim de vir. O ambiente é ótimo. Está dando microfonia, eu não sei se sou eu aqui. Tá vendo? O louvor foi embora, a unção desceu também, tá vendo? Ficou a microfonia. A unção que expôs a microfonia desceu, tá vendo? Bom, sou eu acho que é a posição aqui, mas tudo bem. Então vou pregar daqui, ver se melhora. Tá muito alto, piorou. Eu vou sentar no lugar de Vitor, então, né? Só assim a unção fica aqui. Então, né? Bom dia a todos, a graça e a paz. Vamos descer, né? Vamos descer. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Tenha equilíbrio. É importante que você tenha equilíbrio entre o conhecimento de Deus e também a manifestação dos dons. Para quê? Para que você nem seja racional demais, nem para que você seja espiritual demais. O que é isso, pastor, espiritual demais? Caiu uma lâmpada. Foi o demônio que atrapalhou. Não, foi uma lâmpada que caiu. Está dando para você entender? Para que você tenha maturidade. E maturidade significa você saber se comportar em cada situação. Está entendendo? A ideia de maturidade é isso. Você não vai pegar, mesmo que você ame muito seu filho, né, e ele seja herdeiro dos seus bens, você não vai pegar a sua fortuna inteira e dar para ele administrar. Por quê? Porque dependendo da idade, dependendo da instrução que ele tenha tido, ele não tem maturidade, habilidade para poder lidar com aquela situação. Mesmo sendo de direito dele, ele não sabe usar e pode estragar. Por quê? Porque ele não sabe lidar com a situação. Então, a ideia de maturidade desse texto é como se Deus estivesse dizendo, Ele quer que você se desenvolva, porque a vida do crente, né, é como a vida do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora.
A tendência é que você nasce de novo e você continua amadurecendo. Porque o seu espírito está pronto. Mas a sua alma ela precisa ser renovada pela palavra. Para que você possa desfrutar de todas as coisas que Cristo já conquistou para você. Amém? Então a ideia de maturidade é que você comece a desenvolver-se espiritualmente, mentalmente. Tenha um equilíbrio entre o conhecimento e as coisas para que você possa desfrutar de tudo aquilo que você tem direito a desfrutar. Para que você comece, como o apóstolo Paulo disse, eu sei lidar em todas as situações, na escassez, na abundância. Está dando para entender? Paulo, quando estava preso, né, soube lidar com a situação. Eu garanto que se fosse você, você também faria o mesmo que ele, né? Não. Se você estivesse lá preso, ninguém deu um amém, só fala amém, pô. Nem que seja pela fé. Você ia se comportar igualzinho a ele, né? Não, você não iria murmurar, você não iria dizer que desistiu de tudo, você não iria dizer que Deus lhe abandonou. Não, você só iria estar louvando a ele. Claro que você ia fazer isso, porque você é uma pessoa muito legal. Então o texto diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita maturidade, ao desenvolvimento completo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastor, não dá para chegar à perfeita varonilidade. Não dá para chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para prestar atenção. O texto anterior está dizendo, né, que a ideia de Jesus ter subido e ter deixado apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é para cuidar de você. Aleluia. Os 5 dons foram colocados dentro da igreja para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para você aprender a amar a liderança. Não? Para a liderança também ter a sensibilidade de ouvir a Deus e às vezes coragem de colocar em prática. Não? Porque às vezes para uma liderança colocar em prática tem que ter muita coragem. Porque às vezes as orientações são loucas mesmo. Não é não? Você não lê sua Bíblia não? Qual é, na sua Bíblia, as orientações são normais? Nenhuma delas, senão não seria a Bíblia, né? Ia ser qualquer outra coisa, menos Bíblia. Quase nenhuma. Está entendendo? Então, os 5 dons foram colocados para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, até que você tenha equilíbrio. Não só você, mas também as pessoas que vão chegar. Então, como é um ciclo contínuo, só vai acabar quando todos chegarmos à perfeita varonilidade. E quando é isso? Quando todos chegarmos na glória. A ideia do crescimento, a ideia do desenvolvimento, a ideia da liderança, a ideia dos dons é cuidar de você. Porque tem pessoas que dizem, não existe mais profetas, porque foi naquela época. Esse negócio de apóstolo não existe mais. Não, o texto está dizendo que Jesus subiu e entregou o Espírito Santo e ele concedeu para que houvesse governo. O corpo precisa de governo. Por quê? Porque Deus é uma pessoa altamente organizada. Se você não sabia, Deus ele é organizado. E o crescimento para ser sadio precisa ter ordem, organização. Então, os dons foram colocados para isso, para que houvesse organização, para que houvesse desenvolvimento, para que você crescesse. A ideia de Deus é você chegar, você ouve a palavra da verdade, né? A palavra que trouxe fé a respeito da salvação, e você creu nisso, e você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você recebe a influência poderosa do novo nascimento. E aí você começa a renovar a sua mente, aí você começa a vir para a igreja, aí você achava que o pastor era ladrão porque roubava, porque o seu dízimo, aí depois você está dando dízimo, oferta, está fazendo um monte de coisa que você achava que era louca, você não entendia por que você levantava as mãos, agora você só vive de mão para cima, não? Aí você para por aí? Não, porque você continua progredindo. E você é peça fundamental no organismo vivo chamado igreja, porque também você é responsável para trazer pessoas que estão lá fora. Porque ninguém contou a você. Mas quando você ingressou na família de Deus, você recebeu uma responsabilidade. Ser carta viva e representante de Deus aonde você estiver.
É porque não dá tempo, né? Por isso que a gente vai ver mais o decorrer desse texto, do versículo 17 em diante, a gente não vai ler hoje não, ou ninguém sabe em outra oportunidade. A ideia, na realidade, do desenvolvimento, do amadurecimento é o seguinte: você que roubava, não rouba mais. Você que mentia, você não mente mais. Está dando para entender? Você que pegava os seus membros do seu corpo, a sua inteligência, qualquer coisa para praticar algo pecaminoso ou que viesse trazer dano, você não faz mais isso. Por quê? Porque agora você é a cópia de Jesus. Mas, pastor, eu não tenho como ser perfeito. Não se aperreia, não. Mas faz o seguinte: hoje, tenta ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Só isso. Se você fizer isso, você vai ver que o seu crescimento ele é progressivo, é contínuo, não para. Porque somos seres humanos. E quando você achar que você já está no topo, né? Quase chegando no ombro de Jesus, até a perfeita varonilidade, né? Não? Aí a Bíblia ensina, diz, ó, você que acredita, acha que só na sua cabeça você está em pé? Agora vem uma responsabilidade maior do que você chegar até o nível que você chegou. Permanecer em pé, para que você não venha cair. E mais grave ainda, mais difícil ainda, trazer pessoas que estão abaixo de você para o mesmo nível de você. Porque a ideia de você ser tudo que você é em Cristo é para que pessoas sejam impactadas com a vida dele. Ou você acha que é para o seu estrelismo? Hoje o melhor ficou para o fim, viu? Você não é estrela, boy. Fica a dica da figurinha, né? Você não é, porque toda vez que eu prego tem uma figurinha. Você não é estrela, boy. Ninguém deu amém, não? Ninguém, você não é. Então, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos. Por quê, irmãos? Porque chega uma hora que você tem que passar o kit bebê. Você pega o kit bebê, né? Que é a chupeta, a mamadeira, o chocalho, né, não? Aquele seu complexo de querer ser o centro das atenções. Porque só quem faz isso é criança. Menino. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Pega seu kit bebê, irmão, e passa para as pessoas que vão chegar. Está na hora de você crescer. O cara está há muito tempo na igreja e não cresce. Por quê? Porque não está afim de crescer. Porque se quiser, cresce. E vou logo dizendo, viu? Se não crescer, não está saudável. Porque a ideia de uma criança saudável ela é desenvolver todas as faculdades. Desenvolver, crescer, sair do estágio. Se você continua muito tempo no seu estado de criança espiritual, você não é saudável espiritualmente. E você acha, né, só na sua cabeça, né, que todo mundo deveria dar atenção a você. Todo mundo deveria procurar você para lhe socorrer. Mas se não é você que está com problema e doente, quem está doente vai procurar o remédio. Quantas vezes você procurou o seu líder de conexão para sentar para conversar? Porque eu acredito que ele pode lhe ajudar. Quantas vezes você procurou o seu líder de departamento para abrir o seu coração e procurar organizar as coisas? Quantas vezes você procurou a liderança da igreja, o pastor e as outras pessoas? Quantas vezes procurou? Está achando que todo mundo gira em torno da sua vida? Você não é o sol, bebê. E eu estou falando isso não é para agredir ninguém, não. É para você acordar. Sabe por quê, irmão? Porque já tem muita gente aqui e tu acha que vai ficar só nisso? Vai vir muito mais pessoas realmente com problemas. E tu acha que a gente nunca ninguém aqui na igreja se negou a ajudar você ou qualquer pessoa. Nunca. O que eu estou dizendo é que está na hora de você acordar. Porque tem pessoas, na realidade, que já deveriam estar aconselhando. E ficam achando ruim porque não achou uma vaga no aconselhamento.
Até quando, Jesus? Mas é o apóstolo Paulo que diz isso. Até quando vocês vão se comportar como crianças, quando vocês já deveriam estar como maduros? É o apóstolo Paulo que está dizendo isso, essa frase. Não é minha. Fica com raiva de mim, não. Eu sou só o locutor. Ó, para que não mais você seja como meninos. Olha como isso é importante. Agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Ou seja, você que não tem a habilidade nas escrituras, qualquer coisa que disser a você, você acredita. Olha aí. Aí de quem é a responsabilidade de ler, de estudar e de procurar conhecimento? É minha? É sua. Quantas horas você se dedica para a oração, para a leitura? Horas não, né? Porque é pedir demais. Quantos minutos você faz isso? Muitos, né? Agitado por todo lado. Ou seja, o cara é agitado por todo lado, ou seja, não sabe nem onde ficar. Por quê? Se você não tem firmeza, qualquer vento que der, está dizendo aqui, ó, levados ao redor, por todo vento. Preste atenção, a palavra é vento, não é nem tempestade para arrancar um tronco, não. É um vento. Uma brisazinha vem. Que eu acho que seria mais, se por toda a tempestade, né? Então vir um furacão, arranca uma árvore inteira, vê ela... Não, é só um vento. Por quê? Porque o cara não tem firmeza. Vento de doutrina. Artimanha dos homens. Que artimanha é essa? Os homens maliciosos, que pegam a palavra de Deus para poder deturpar ela. E você que não tem firmeza no que você está ouvindo, é enganado. Pela astúcia que induz ao erro. Sabe como você vai vencer aquelas lutas que você tem pessoais, que são muitas? Oração, palavra, louvores, comunhão, crescimento. Quem vai lhe ajudar isso? Os 5 dons ministeriais, porque foram colocados para isso. Mas a responsável é só dos 5 dons? Não. Eles vão ajudar. Está dando para você entender? Mas a responsabilidade do amadurecimento, do crescimento é sua. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, que verdade é essa, todo mundo sabe qual é, né? Siga a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Só essa frase aqui dava uma pregação inteira. Mas a gente não tem tempo para isso. A ideia, na realidade, é que você é tão complexo, né? Porque você é um ser humano. O ser humano ele é complexo demais. Está aqui o pessoal de psicologia e de anatomia também. Então, tem o corpo, tem muita coisa. E a ideia, na realidade, é que você cresça em tudo. Para que você não seja achado deficiente em nada. Mas para quê? Para que você possa estar saudável e sadio, para que você venha ajudar outras pessoas, porque isso é um ciclo. E é igual o rato na matata, não tem fim, é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Pessoas sempre vão estar no mundo para serem salvas. Até Jesus voltar, né, e aí se cumprir as escatologias, e ainda vão ter outras salvações, mas a escatologia fala sobre isso. É um ciclo sem fim. Até terminar todo o ciclo, pessoas vão precisar serem ajudadas. Sempre vai ter alguém mais carente do que você. Amém. Verdade. Por isso que é importante que todo o corpo assuma a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento. E não estou dizendo que a gente não está aqui para ajudar. Você está entendendo? Amém. Se tiver dúvida, está gravado, depois você escuta de novo. Né? Eu não estou dizendo aqui que a liderança não vai ajudar ninguém. Você está ouvindo isso? Amém. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ficar, nós que eu digo, a liderança, o corpo de Cristo, nós não podemos ficar parados, estagnados. Porque senão não haveria crescimento. E Deus é um cara que gosta de crescimento. Quando você lê as Escrituras, tudo dele é grande. Grande, grande, grande. Ah, quantas pessoas vão entrar no céu? É como a areia do mar, não tem nem como contar. Tudo dele é grande.
Tudo dele é numeroso. E você acha que Deus está feliz por completo? Essa é a estação dessa igreja para esse tempo. Para esse tempo, a estação é essa daqui. Mas, cara, está vindo algo extraordinariamente maior. E nós vamos levar para lá pessoas saudáveis. Para poder curar outras pessoas. Porque nós contamos com vocês. Porque nós não podemos fazer nada sozinho. Está dando para você entender? Nós somos um corpo. Cada um tem a sua função. Cada um foi colocado como Deus quis. E ele diz, olha, siga a verdade em amor. Cresça em tudo. Naquele que é o cabeça é Cristo. Por gentileza, tem a versão viva para esse versículo só. Depois a gente volta para o outro. E vamos correr por causa do tempo. Essa é a viva, né? Em vez disso, seguiremos com amor a verdade. Em vez de quê? Em vez de sermos levados por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens. Né? O cara erra com você e você vai deixar o evangelho. A pessoa errou contra... Isso é tão comum hoje em dia. Por que você saiu da igreja? Porque me machucaram. Uma situação que pode acontecer. Mas aí você libera perdão, amor, porque você é uma pessoa que transborda de amor, não é não? E eu não estou dizendo aqui que a pessoa que errou, ela é bonzinha, não. Ela cometeu um erro, está dando para entender? Mas você precisa de maturidade para você lidar com os erros, porque senão você vai ser um cara sempre frustrado, criança. Nunca vai conseguir correr a sua carreira. Ou você acha que sua carreira vai ser corrida bonitinha se for só uma carreira sem obstáculo? Não teria nem graça. Se sua vida não tivesse problemas. Se você não fosse confrontado. Por isso que tem muita gente com problema aí. Porque hoje em dia não pode dizer mais nada porque confronta. Porque pode reprimir, retrair. Vocês me amam ainda? Amém. Aí o texto diz, em vez disso, em vez de você ficar pensando no erro que fizeram contra você, porque vai acontecer. Se você não sabia, você vai acontecer. Você vai se decepcionar com pessoas. E dentro da igreja, vai também. Ninguém contou isso para você que eu não estava evangelizando, não. Mas agora que você chegou, né? Você vai, viu, se decepcionar com pessoas dentro da igreja. Porque é todo mundo ser humano. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Ó. Essa coisa linda aí. Que você ama, não é não? Você ama demais ela, não é não? Você ama tanto que vai fazer um pix para ela agora. Não é não? Faz o pix. Você ama demais ela, não é não? Olha para outra pessoa do outro lado também, né? Faz um pix também, né? Hoje vai ser um pix da doidada aqui, né? Tá vendo? É impressionante, cara. Falou em dinheiro. Você não lembra mais nem. Até quem tava dormindo acordou, bicho. Minha chave é tal aqui, viu? Pra não ficar de fora aqui, né? Rosi já tá com a plaquinha assim. Minha chave, ó. Faz o pix, Rosi. Daqui a pouco vem com a chave. Faz um pix de 100, Rosi tá pedindo aqui, viu? Essa pessoa maravilhosa aí, né? Que você vai ofertar na vida dela, um pix, né? Essa pessoa maravilhosa aí, cara, se você não percebeu, eu vou trazer uma revelação extraordinária agora, que não precisa nem de Bíblia. Ela é um ser humano, se você não percebeu. Igualzinho a você. Pode errar com você a qualquer momento. Aí tu vai largar, sair da igreja por causa das pessoas? Quando você sai da igreja por causa das pessoas, eu entendo que você não estava nela por causa de Jesus. Não estou dizendo que se você não está mais confortável com essa igreja local, que você vai procurar outra. Vá. Porque ninguém é obrigado a ficar onde não se sente bem. Você está entendendo? Não estou mandando ninguém embora não, viu? Só estou dizendo que se você não está confortável, senta, conversa. E se você vê que não tem mais, que o Espírito Santo, né? Porque sempre
cara passa 10 anos na igreja, nunca foi guiado. Aí a frase que a gente escuta é, porque eu estou sendo guiado, pastor. Agora? Mas é, né? Hoje eu estou inspirado, viu? Hoje não vai ter pique certo para mim não, que eu estou inspirado hoje. Vou esquecer a minha chave. Aí o texto diz, em vez disso, né, de você ficar saindo da igreja por conta das pessoas, de você crer num monte de coisa que não tem lógica, né, de você ficar tentando querer saber a idade de Deus. Não rola, entendeu? Ah, quando é que ele... Não sei, eu só sei que é e pronto. Ele existe e pronto. E quando é que é o fim? No fim. O fim é no fim. Entendeu? Tem coisa que não tem lógica, cara. E os caras ficam perdendo tempo. Aí, em vez disso, seguiremos com amor. Porque lembra do amor? A gente leu lá na primeira vez, né? Que é o vínculo da perfeição. Ele é a única coisa que vai manter você ligado a essa pessoa maravilhosa aí do seu lado, né? Se não for por amor, irmão, não tem como andar com ele, não. E tem uns que são complicados mesmo, né? Tipo eu, assim, entendeu? Então, para você andar comigo, você tem que me amar. O pessoal do grupo lá me ama muito, né? Tiago, meu Nutella preferido. Seguiremos com amor toda a verdade, em todo tempo. É o texto que está dizendo, tá? Eu vou ficar até de costas para não olhar para ninguém. Aí depois dizer assim, o pastor estava falando olhando para mim. Então eu vou olhar para a parede, então. Falando com verdade. Então para de mentir, cidadão. Porque não pode dizer outro nome, né? Cidadão, para de mentir, porque você não é filho do capeta. Então, fala a verdade. Porque já que você segue a verdade, o texto não está dizendo lá, seguiremos a... Se você está seguindo a verdade, por que você não vai falar a verdade? Fala a verdade, não precisa mentir, porque você não é filho do demônio. Fala a verdade. Você vai seguir falando com verdade, tratando com verdade. Seja verdadeiro, seja autêntico. Não seja falso. Porque o contrário de verdadeiro é o quê? Cara, quem me conhece sabe que eu detesto falsidade. Eu estou falando por mim. Eu não sou falso, eu sou o que eu sou. Eu não suporto falsidade. Não suporto. Porque Deus é tão autêntico, tão verdadeiro, que Ananias e Safira venderam tudo que tinha. Pegaram todo o dinheiro e, com falsidade, foram entregar aos pés dos apóstolos. E para você que não conhece a história, na hora, o Espírito da verdade, que guia na verdade, falou a verdade, tratou com verdade, e perguntou, por um acaso o dinheiro não era de vocês? Todo ele? E por que vocês trouxeram só uma parte e ficaram com outra dizendo que era tudo? Vocês não têm a obrigação de trazer tudo, mas se vocês estão dizendo que vai trazer tudo, então traga tudo. E o Espírito da verdade julgou a falsidade. Julgou. Julgamento. Está entendendo? Não matou ninguém, não. Trouxe julgamento. O julgamento, a justiça vem e dá ao homem aquilo que ele merece. É para colocar medo em você mesmo. Tratando com verdade. Vivendo a verdade. O que é viver a verdade? É viver a verdade. Quando você lê as Escrituras, você vê todas as verdades que estão contidas nela. Sobre prosperidade, sobre saúde, sobre comportamento, sobre tudo. E você vai aprendendo a respeito dessas verdades, e você vai colocando verdades
da palavra de Deus em prática na sua vida, porque se você é ouvinte da palavra, da verdade, e não é praticante da verdade que você está aprendendo, você está enganando a você mesmo. E o amor de Deus não está em vós. Você é apenas ouvinte e não é praticante. E o que é que você é? Falso. Porque se você não vive na verdade, você é o quê? Ainda bem que foi você que respondeu, não fui eu. E assim nos tornarmos cada vez mais, perceba o texto, cada vez mais. A ideia é um desenvolvimento contínuo. Está dando para entender? Amém. Santidade é algo que mora dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Existem 2 níveis de santidade, né? Aquela que você é santo, porque você está conectado com Ele. E esse nível de santidade vai se desenvolvendo na sua vida. É algo progressivo, está dando para entender? Existe uma santidade instantânea e existe uma santidade progressiva. Existe uma cura que ela é instantânea, porque ela vem na hora, no pacote da salvação, e essa cura que você já carrega tem que se manifestar na sua vida. Está dando para entender? Amém. Prosperidade já veio também, vai se manifestar. Está dando para entender? Amém. Todas as coisas que você tem direito, elas foram conectadas a você na hora do novo nascimento. Amém. Quando você nasceu de novo, o texto está dizendo, nasceu de novo. Toda a influência poderosa de Deus, você já carrega dentro de você. E isso vai se tornando cada vez mais, de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça da igreja, o seu corpo. Não precisa falar muito sobre isso, porque a gente já viu várias vezes. Se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Somos iguaizinhos a Ele. Aleluia. Não tem como, a influência de Cristo não está conectada a nós. Não tem como. Se você é corpo de Cristo, você tem que ser. Volta para a versão anterior, por gentileza. E vamos para o versículo... Deu para entender esse texto aí? Vamos para o versículo 16, com a graça de Deus, o último, mas não menos importante, porque é o resumo de absolutamente tudo que a gente já viu até agora, e é bem básico, ok? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para o aumento e edificação de si mesmo em amor. Para explicar melhor esse texto, né? Na realidade, outra palavra que daria uma pregação inteira. De quem todo o corpo. Essa palavrinha agora, bem ajustado. Essa palavra daria uma pregação inteira. Os ajustes, eles são necessários. E para o funcionamento correto de qualquer coisa, o ajuste ele precisa ser. Ele é absolutamente necessário. Está dando para entender? Amém. Tem que ter ajuste. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre foram colocados para ajustar o corpo. Lógico, com equilíbrio. Porque se passar do equilíbrio, passa a ser tirania. Está dando para entender? É algo que é por 2 lados. A responsabilidade é para você obedecer, mas é muito maior para quem dá as ordens. Você está entendendo isso? O peso da responsabilidade é muito maior. Tem que ter ajuste. Para que as coisas funcionem bem, tem que ter equilíbrio. E só se equilibra ajustando. Vamos ler um texto rapidinho. Eu tenho ainda 14 minutos. Você pode fingir que vai no banheiro agora. Que agora vai ficar massa. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 em diante. A gente vai ler, é uma leitura bem rapidinha, bem legal também, e você vai amar ela. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 em diante. Se você for olhar na sua Bíblia, né? Se a sua Bíblia estiver aberta, a minha está ali em cima, mas se a sua Bíblia estiver aberta, o engraçado é o seguinte, pelo menos na minha página é assim. Está lá. Aqui está o 11, o finalzinho do 11, que é a Santa Ceia. Aí vem aqui o 12, e do outro lado, o 13. Que revelação, não é não? Tem tudo a ver com esse símbolo maravilhoso aqui, ó, Santa Ceia.
E a gente já vai pregar já, né? Depois que o apóstolo Paulo traz uma correção para a Santa Ceia, porque a galera estava comendo mais do que os outros, a galera não estava respeitando, estava uma bagunça. Os caras que tinham autoridade na igreja achavam que era melhor do que os outros, então era aquela confusão. O apóstolo Paulo repreende no capítulo 11, na Santa Ceia. Aí no capítulo 12 ele já começa a organizar, né, do 1 até o 12. E no 12 de em diante ele já começa a falar algo interessante. E depois ele diz, eu vou te mostrar um caminho maior do que tudo. Maior do que todos os dons, maior daquilo que você acha que é, maior do que absolutamente tudo. Eu vou te mostrar um caminho maior, e é o amor. Mas a gente vai se deter nesse agora. Versículo 12 ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, parece até retórico, né? Não é não? Se é algo tão besta, por que as pessoas têm dificuldade de entender isso? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, que é judeu, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas eles são muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Volta lá, por favor. Por favor, o 16, é a mesma coisa. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Lendo esses dois versículos, o que é que você percebe? Eu percebo complexo de inferioridade. Ora, eu não sou mão, eu não sou pé, não sou do corpo. Eu sou orelha, ouvido, não tenho habilidade de enxergar, magoei, não sou do corpo. Você foi colocado dentro do corpo de Cristo. E o texto diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, se eu não me engano. Deus colocou as coisas como Ele quis. Então, quando você não se enxerga na função que Deus lhe colocou, você não está sendo verdadeiro. A verdade não está em vós. Porque você está indo de encontro a Ele próprio. Tu acha que Deus é estúpido por um acaso? Que Ele é burro? Não. Eu não estou menosprezando você não, nem a função que você ocupa dentro do corpo. O que eu estou dizendo é, aceita a sua carreira e corre com ela. Porque na realidade, irmãos, dentro do corpo, é isso que ele está dizendo, tem espaço para absolutamente todo mundo. O problema é que ainda somos seres humanos, só queremos o destaque. Só queremos aparecer. Mas eu não tenho uma habilidade de enxergar, então escuta, cidadão. Se você não tem habilidade de enxergar, escuta então. Que é isso que esse texto está dizendo. Coloca aquela pesquisa que eu fiz, por favor, para falar sobre esse versículo agora. Vou até sentar. Para você não ficar olhando para mim, olhar só para isso aí. Junto com a bigorna e o martelo, o estribo forma o conjunto de ossos responsável pela audição humana. Os famosos e popularmente conhecidos como ossinhos do ouvido. O estribo chega a ser tão pequeno,
mas tão pequeno, na realidade é o menor osso do corpo. De todo ser humano, o menor osso do corpo mede entre 2,5 e 3 milímetros. Ninguém é tão pequeno dentro do corpo de Cristo que não seja responsável por uma coisa. Você acha que sua função é pequena? Acha que sua função dentro do corpo é pequena? É? Você acha? Sem você que se acha pequeno, o ouvido não escuta. Existe uma deficiência no corpo porque alguém dentro do corpo da igreja está achando que não é alguma coisa. O corpo não consegue funcionar bem. Você, quando deixa de enxergar a verdade que está contida na palavra a seu respeito, você está sendo egoísta, porque você só está pensando em você. Você está atrapalhando o desenvolvimento da igreja, porque a igreja precisa de você. Cresce, bebezão! Meu Pix foi cancelado. Pastor, eu não estou acreditando nisso porque está na Bíblia. Isso é ciência. Não é nem só Bíblia, é ciência. A ciência diz que se o estribo, que é o menor, se recusar a fazer a função dele, o corpo sofre o dano por conta do ato egoísta de um cara só. Não vou trabalhar. Eu amo falar sobre unidade. Eu estava onde? Aqui, né? Não, deixa o estribo, que o estribo já entendeu que ele tem que funcionar. Volta lá para o texto, né? Hã? Deixa eu calado, senão vai ter outro Pix cancelado. Se o olho disser, se o ouvido disser, né? Olha o estribo aí, o cidadão aí, né? O revoltado. Pastor, eu sou revoltado. É mesmo? Cuidado para não cair, igual os anjos caíram. Porque revolta, toda revolta precede a queda. Se você não sabia, toda revolta precede a queda. Então, se você está revoltado, é capaz de você cair. Mas se aperrei não, que a gente está aqui para ajudar. Porque ninguém fica para trás. Então, né, se o ouvido disser, o egoísta disser, não sou olho, eu não tenho habilidade de enxergar. Se você não tem habilidade de falar, pelo menos escuta. Ah, mas eu queria tanto ser um dos 5 dons para pregar na igreja. Não estou dizendo que as pessoas que ministram, elas são mais importantes. Você está entendendo? Mas se não fosse, não fica só ouvindo. Está de boa. Por mim, irmão, eu ficaria só ouvindo. Eu não tenho estresse com isso, não. Na conexão, eu amo ver os meninos falar. Eu amo ver eles pregar. Amo de coração mesmo. Eu cresço com eles. Eu amo escutar as pessoas. Então, por que você está aperreando? Olha aí. A gente ministra porque Deus, Ele escolheu isso para isso. Eu estou dizendo isso, não é porque eu estou dizendo que Deus sabe o que está fazendo. Amém. Então, Deus organizou, deixa Deus trabalhar. Isso aí. Só escuta, então, já que você não é ouvido, não escuta. Então, versículo 17. Pelo amor de Deus, 17, para a gente sair disso aqui, senão vai ter outro Pix cancelado. Se todo o corpo... Já imaginou se todo o corpo fosse olho? Onde estaria o ouvido? Se todo o corpo, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Volta ao 17, por exemplo. Aí ele diz, se todo o corpo fosse olho, o interessante é o seguinte, né? Veio o 18, agora eu me perdi.
É porque eu não estou lendo a minha Bíblia. Mas depois disso, o esposo mesmo, como ele aprovou, o 19. Deixa eu ver só, é algo interessante. É que aqui eu anotei. Um versículo fala sobre inferioridade e no outro fala sobre soberba. É no 21. A gente estava indo, né? Então vai chegar lá. Bota lá o 17, a gente vai chegar lá, é no 21. Só para não esquecer. Então, a gente estava no 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Isso dá a ideia de organização. Deus distribuiu dons e talentos. Como nós somos agraciados com essa música hoje? Como? Com o dom e talento que Ele lhe deu. Só que eu não tenho esse dom e talento. Eu vou ficar com raiva? É melhor desfrutar do talento do meu irmão e me alegrar com o crescimento dele, porque você se alegra muito com o crescimento do seu irmão. Pelo menos deveria, porque quando uma parte do corpo é exaltada, todo mundo é junto. Então, o 18, e a gente já está finalizando, mas agora Deus colocou os membros no corpo. Olha aí de novo, uma frasezinha que incomoda muita gente. Igual um elefante que incomoda muita gente. Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele. Seu talento veio dele. Todos têm uma função e têm um talento. Todos. Todos têm uma função e um talento. Qual é, pastor? Não foi Deus que deu, então vai perguntar a ele. Mas existe, né? Os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Existe os dons de poderes, está lá no 12 aí, do versículo 1 ao 12. Existe o dom de línguas, a interpretação. Existe um ministério que é extremamente importantíssimo para o desenvolvimento do corpo, e sem ele o corpo não funciona, que é o Ministério de Socorros. O Ministério de Socorros é a engrenagem. E aí vem, né? Nós conhecemos, né? Na nossa esfera, o grupo de louvor, o diaconato, o evangelismo, o pessoal do DI, o pessoal da mídia. Está dando para entender? Isso é o socorro. É isso que faz o corpo se movimentar. É isso que faz a engrenagem girar. Está dando para entender? Sem esse ministério, não funciona. Todo mundo tem que trabalhar na igreja? Se quiser, todo mundo participa. Mas existem também as pessoas que não são operacionais na igreja. Elas vêm, dão o seu testemunho de vida lá fora. Fica a dica, né? Porque você é crente onde você vai. Você contribui com os seus dízimos e suas ofertas. Quando você vê uma pessoa necessitada, você dá uma oferta para ela. Não é não? Ué, são os frutos da vossa justiça. A gente já falou sobre isso. Quando você está incomodado porque uma pessoa não se veste tão bem quanto você, você dá uma camisa para ela. Você não está incomodado, bebezão? Porque o outro não tem uma roupa tão boa quanto a sua? Plante roupa na vida dela. Porque quem está incomodado faz alguma coisa. Você está incomodado? Faça alguma coisa. Você é corpo de Cristo. Está dando para entender? Ok? Deus colocou as coisas como Ele quis. Amém? E se todos fossem um só, não tinha corpo. A gente já está terminando. Versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Essa é a ideia. Todos somos um. Versículo 21. Aí vem. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Lá naquele versículo nós vimos o complexo de inferioridade, e aqui nós vemos um inimigo tão cruel, e se não for mais cruel do que a inferioridade.
A soberba. Porque foi ela que derrubou Lúcifer. É ela, a soberba, que derrubou vários homens de Deus aí, na história da igreja. Ela, a soberba. É o cara achar, pensar, imaginar que as coisas vêm dele. Nós somos um reflexo. Tudo vem dele. Você não pode desprezar ninguém, nem os menores. Porque, de acordo com Jesus, os menores que você julga ser menores, eles são os maiores no reino dos céus. Versículo 21, 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são mais necessários. Lembra do estribo? 2,5 ou 3 milímetros. Altamente insignificante aos olhos humanos. Mas esse membro, se não tiver em você, você não escuta. O 23. E os que reputamos, ou consideramos, ou imaginamos ser os menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra a eles. O que esse texto está dizendo é o seguinte. Sabe aquela parte do seu corpo, né, que se você pudesse, você mudaria? E aqui eu não vou dizer nada, né, para não ofender ninguém. Mas você sabe que você pode... Eu mudaria isso. Por que você mudaria? Porque na sua cabeça, e só na sua cabeça, ele merece um ajuste. Porque ele não é decoroso ou bonito o suficiente para estar no meu corpo, então eu mudaria. E por que você vai gastar tanto dinheiro com a cirurgia naquilo que você acha que é feio? Porque na sua cabeça, ele precisa de ajuste, para que ele fique tão bonitão quanto o resto. Então, aquelas pessoas que você julga dentro da igreja, você julga. Lembra? Você julga a parte do seu corpo. É você que está dizendo, é você que julga. Você que julga as pessoas menos importantes na igreja. São elas que precisam ser mais cuidadas. Por quê? Porque é ela que está precisando da atenção. Você já é maduro, você já deixou de ser bebê. Está chegando muita gente nova. Eu já disse isso uma vez. E vou dizer de novo. E quantas vezes for preciso falar. E é o mesmo sentimento que a gente sabe que está no coração do nosso pastor. As pessoas que chegarão aqui para serem cuidadas, elas serão cuidadas. Quer você queira ou não. E não despreze as pessoas que chegarem aqui. Por conta da classe social, por conta do estado que ela está. Não despreze. Não despreze. Porque esses menos decorosos, são eles que nós vamos empurrar. Cuidado, carinho, proteção, segurança, tempo. Não despreze. Essa igreja vai crescer muito. E ela precisa de você para cuidar das pessoas. Porque são elas que vão ser honradas. Os novos que chegarem. Nós investiremos na vida deles para que depois deles cheguem outros. Está dando para entender? Está me desmerecendo? Não! Você já é bonitão, está com ciúme, é bebê? Você não gostou de ser cuidado, de ser tratado? Por que agora você vai se incomodar porque a gente vai dar atenção a outros? Mas o pastor almoçava comigo toda terça e agora não almoça mais. É porque vai almoçar com outro. Olha. Fui inspirado agora. Uma palavra de sabedoria agora. Nós amamos vocês. E cultos como esse são necessários para a gente fazer uma faxina. Lembra do ajuste? Precisa de ajuste. Versículo 24, pelo amor de Deus, o 24, porque em nós, olha aqui o texto, porque os que em nós são nobres, você, né, que já é o top, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra aos que tinham falta dela. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros, o igual cuidado. Uns
dos outros. Se eu puder fazer um resumo de 3 ministrações, vou fazer o resumo agora com uma frase. Cuide do seu irmão. Sem ele, você não é completo. E baseado nisso, como eu falei, esse texto está depois da Santa Ceia. Não abre teu cálice agora. Fica em pé, rapidinho. Grupo de louvor. Sem demorar muito. A Bíblia nos ensina que o apóstolo Paulo dizendo que ele recebeu do Senhor algo poderoso. A orientação de que Jesus, entregou o seu corpo, o seu sangue. Mas o mais legal de tudo é que ele fez tudo para que fôssemos um. Essa Santa Ceia, a aliança de sangue em si, ela é muito mais do que um memorial. Ela tem muito poder envolvido. Ela é muito mais do que nós dizermos para Ele, obrigado, e eu estou fazendo porque você veio. Mas é interessante que o apóstolo Paulo falou tudo isso depois deles ceiarem. Para que as pessoas tivessem consciência de que o mesmo amor, carinho, respeito, consideração que você tem por Deus, você tem que ter pela pessoa do seu lado. Mesmo que você não goste dela. É difícil, às vezes, gostar de uma pessoa como eu, não, velho? Calma, Rosi, calma. Eu estou com o microfone ainda, lembre-se. Aí você não pode dar uma brechinha, né? Que a turma já vai... Calma. Ele pegou o cálice, tomou, pegou o pão, comeu. Mas tudo é por você. Com ele fechadinho assim mesmo, não precisa você fazer isso com muitas pessoas, que a gente não tem tempo. Troca o cálice com alguém e diz o quanto ele é importante